Se você está cansado de consumir toneladas de conteúdo no YouTube, mas a sensação é que isso não te ajudou em nada e você apenas perdeu tempo, esse vídeo é para você. Eu quero abordar algo muito sério que está acontecendo nas redes sociais. Às vezes, você começa a assistir um conteúdo com o objetivo de aprender algo e colocar em prática. Mas o que acontece é que passa-se os dias e as semanas e você percebe que não conseguiu colocar nada daquele conteúdo que você assistiu em prática. E aí começa a vir aquela sensação ruim de frustração, de que você não consegue praticar nada daquilo que você aprende. Pois é, mas parece existir uma resposta para isso. E você sabe qual é? Você está travado. E quanto mais conteúdo você continuar assistindo nesse estado, mais você vai se sentir frustrado. E a pergunta é: travado em quê? É exatamente sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Na verdade, eu vou compartilhar com você um plano de ação que eu utilizei quando passei pelo mesmo momento. Na verdade, todo mundo que deseja mudar de vida passa por circunstância dessa maneira. Você não precisa se preocupar, porque eu tenho certeza que o que eu vou compartilhar com você nesse vídeo vai tirar você dessa situação. É importante se dizer que esse problema é sério e ele pode nos causar sérios problemas psicológicos se nós não cuidarmos dele. Tudo se inicia quando começamos a pensar que não somos capazes de aprender e colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo ou assistindo. Só que esse pensamento ele vai mudar rápido. E aí, nós vamos começar a atribuir que o motivo da nossa baixa produtividade é porque os conteúdos que nós estamos assistindo não são de boa qualidade. O que pode até ser verdade, uma vez que você consegue encontrar pelas redes sociais várias porcarias que não podem nem ser chamadas de conteúdo. Mas seria um pecado dizer que você não encontra por aí coisas interessantíssimas e que podem realmente te ajudar e mudar a sua vida. Quando você começa a pensar assim, você aprende a terceirizar a culpa. Ao invés de assumir que o problema está em mim, eu começo a dizer que o problema está nele. E quando é ele o problema, eu nunca me preocupo em resolver. Mas a verdade mesmo é que o problema em si não está no conteúdo que estamos assistindo, mas sim na nossa dificuldade de organizar o conhecimento que adquirimos. Às vezes, em um único vídeo, nós adquirimos muito conhecimento, mas a baixa capacidade de organizar tudo isso na nossa mente acaba deixando esse conteúdo de forma desorganizada. E essa desorganização ocasiona que você não consegue ter ideias. E essa falta de ideias te impede de adotar a postura mágica, chamada atitude. E sem atitude, ninguém consegue colocar nada em prática. E para te ajudar a sair desse bloqueio mental criativo que talvez você se encontre, eu vou te ajudar da seguinte maneira. Eu vou compartilhar com vocês como desligar o modo consumo de conteúdo aí da sua mente. Quando eu percebi isso e comecei a aplicar, eu consegui organizar a minha mente para poder criar esse canal aqui no YouTube. Só para vocês terem uma ideia, esse canal tem apenas 175 dias de criação, eu consegui monetizar ele em apenas 47 dias e ele já está quase batendo 10 mil inscritos antes de completar 6 meses. E esses números não é comum de se encontrar por aí, principalmente de alguém que não tinha experiência. Várias pessoas estão há 2, 3 anos tentando criar um canal e monetizá-lo e ainda não conseguiram. Várias, infelizmente, já até ficaram pelo caminho. E eu atribuo todo esse resultado ao simples fato de conseguir organizar o conhecimento da minha mente através de um método que eu vou passar para você. Vamos ao primeiro passo. A primeira coisa que você vai fazer é pegar papel e caneta. E nada de utilizar o bloco de notas do seu telefone ou do seu computador. Tem que ser papel e caneta. O passo 1 se inicia dessa maneira. Mas talvez você vai se perguntar, por que isso? Por que tem que ser papel e caneta? Eu vou te explicar. Nunca na história do homem, ele se comunicou ou organizou o conhecimento apenas utilizando os polegares ou as pontas dos dedos para escrever uma mensagem ou registrar os acontecimentos do seu dia a dia. E até mesmo os homens das cavernas utilizavam os 5 dedos das mãos para poder escreverem os seus símbolos. Mas o homem moderno está mudando isso. Inclusive, vários especialistas já publicaram vários artigos abordando essa mudança. Quer ver uma coisa? Agora, nós estamos escrevendo de maneira diferente. Ao invés de utilizar a caligrafia com lápis e com uma caneta, utilizamos o teclado do smartphone ou do computador. Outra coisa que os especialistas estão abordando é que o homem fala cada vez menos. Quer ver uma coisa? Com quantas pessoas você falou no seu dia hoje? Eu tenho certeza que com várias. Porém, a maioria delas você utilizou o WhatsApp ou algum aplicativo de mensagem. E o grande problema disso é que quando paramos de utilizar a coordenação motora através da caligrafia ou talvez a verbalização de palavras de maneira sonora, partes do nosso cérebro passa a ser menos utilizada. E isso pode começar a afetar o nosso desenvolvimento cognitivo. Mas o que alguns especialistas afirmam é que essa alteração no nosso hábito poderá causar algumas coisas que não serão benéficas para o homem, como por exemplo uma baixa atividade neural, o que ocasionaria em uma redução no nosso raciocínio, na nossa forma de aprender e algumas outras coisas que eles inclusive ainda estão estudando.
E depois de estudar todo esse conteúdo que eu acabei de dividir com você, eu descobri que com 4 objetos eu conseguiria fazer não somente o meu cérebro aprender, mas também a colocar em prática. E esses 4 objetos são coisas simples. São 2 cadernos, uma caneta e uma folha de ofício em branco. Esse é o segundo passo, registrar o conhecimento através da cognição pela escrita. A escrita é responsável em ativar partes do seu cérebro, responsável pela linguagem, pela memória, pelo pensamento e pelo raciocínio. Você já reparou que quando você está escrevendo, você fica cansado? O motivo disso é porque enquanto você está escrevendo, seu cérebro está gastando energia. E essa energia é responsável em organizar o conhecimento que você está escrevendo. E você se lembra que o motivo ao qual você ficou travado sem conseguir colocar o conteúdo em prática era pela falta de organização dos seus pensamentos, dos conteúdos que você vem consumindo? Pois é, essa é a maneira de corrigir isso. E eu vou te dar um exemplo pessoal. Lá atrás, antes de criar o canal, eu ficava travado na hora de fazer o roteiro. Eu não sabia, já havia assistido vários vídeos, mas nunca pegava papel e caneta para poder criar um roteiro. Pois é, o que eu comecei a fazer depois de aplicar esse método? Enquanto eu estava assistindo o conteúdo, eu utilizava esse caderno amarelo. E nele, eu colocava algumas informações que eu julgo serem importantíssimas. A primeira, eu colocava sempre o título do vídeo que eu estava assistindo. A segunda, eu anotava qual era o canal. E a terceira, todos os pontos importantes que estavam sendo falados no vídeo, eu anotava aqui. E o detalhe, eu colocava o minuto no qual estava sendo falado ali no vídeo, para que se eu precisasse retornar naquele vídeo, eu não precisasse assistir todo o vídeo novamente ou perder tempo procurando essa informação. Fazer isso é a melhor maneira para você organizar a sua mente. Mas não era só isso. Tem a segunda coisa que eu também fazia. Depois de registrar no caderno amarelo todos os pontos importantes do conteúdo, eu sempre fazia um resumo. E o resumo eu registrava aqui, no caderno azul. E aqui eu escrevia com as minhas palavras, como foi que eu entendi. E depois de escrever esse resumo aqui, eu dava uma estudada no caderno azul. O meu objetivo era fazer com que aquilo que eu registrei aqui viesse aqui, para minha mente. E para eu ter certeza que o que eu aprendi com o caderno amarelo e com o caderno azul estava realmente me ajudando e formando o conhecimento na minha mente, eu explicava tudo que eu havia aprendido para uma segunda pessoa, para alguém. Geralmente essa pessoa era a minha esposa. E sabe o que acontecia enquanto eu estava explicando para ela o assunto? Eu sempre tinha novos insights e às vezes eu percebia que eu tinha novas dúvidas. E essas dúvidas me levavam a procurar por essas respostas. Só que a grande questão, quando eu assistia o conteúdo novamente, buscando sanar as minhas dúvidas, eu percebia que já havia assimilado boa parte do conteúdo. Porque ao assistir de novo, eu percebia que aquela surpresa que eu tive na primeira vez que eu assisti, eu já não tinha mais. Por eu ter utilizado o caderno amarelo para anotar os pontos principais e também o caderno azul para fazer um resumo e já ter tentado ensinar aquilo que eu aprendi para uma outra pessoa, o meu cérebro já havia feito as conexões corretas. O conteúdo, por mais que eu ainda tinha dúvidas, já estava preso na minha cabeça. E só faltava eu fazer uma coisa, utilizar a folha de ofício. Eu vou mostrar para vocês o que eu fazia. Olha só, aqui estão boa parte das folhas de ofício que eu utilizei no meu processo de aprendizado para criar esse canal aqui no YouTube. E a grande questão, para que eu utilizo essas folhas? É bem simples. Depois de utilizar o caderno amarelo para anotar os pontos principais e as referências, e depois de fazer o resumo utilizando o caderno azul, e depois de explicar para uma outra pessoa aquilo que eu havia aprendido, essa folha branca, ela vai se tornar o meu plano de ação. Você vai criar uma lista de tarefas com o objetivo de colocar em prática o que você aprendeu no vídeo. E é bem simples, não se preocupe com a perfeição. Se você errar ou se demorar um pouco para você engrenar a conseguir colocar aquilo em prática, não tem problema. O motivo principal que você está fazendo isso não é para fazer perfeito de primeira, mas sim para fixar o conteúdo na sua mente. E outra coisa, e uma dica muito importante, quando aparecer no seu feed do perfil do YouTube a recomendação de um vídeo de outro conteúdo, querendo que você aprenda outra coisa, rejeite imediatamente e não caia nessa tentação. Tudo que você precisa fazer é colocar o que eu te mostrei nesse vídeo em prática. Outra coisa, vou te dar um exemplo. Se você está aprendendo a tocar violão, apenas mude para aprender a tocar guitarra quando você estiver tocando pelo menos 3 músicas no violão. Você vai perceber que boa parte daquilo que você aprendeu tocando violão, você vai aproveitar na guitarra. Você pode trocar o exemplo da guitarra e do violão por alguma outra coisa. A maioria das coisas que nós aprendemos na internet, você consegue aproveitá-las em outras tarefas. Eu tô percebendo isso. Eu percebi que quando aprendi a fazer roteiros aqui para o YouTube, eu descobri outras coisas que eu estou também aplicando e ensinando as pessoas aqui do canal. E eu quero te fazer um pedido. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e também utilize os comentários para me contar o que você achou desse vídeo. Escreve aqui para eu saber se eu consegui te ajudar. Um grande abraço para você, tamo junto e até a próxima.